E agora? Entre nós com Gideone. Boas ideias para você pensar, curtir e compartilhar. Olá, gente boa! Por que o mal se agiganta? O mal se agiganta porque o bem se cala. O mal se agiganta porque é nutrido. A Bíblia diz, palavras de Jesus, existem casta de demônios que saem somente com jejum e oração. Então, o mal ele se agiganta porque você nutre. Se você alimenta a minhoca, ela pode se tornar uma serpente. Se alimenta a lagartixa, ele se torna um jacaré, crocodilo, sei lá. Enfim, por que o mal se agiganta? Bem, o mal se levanta para impor ao ser humano uma ditadura psicológica, espiritual, que leva à mais baixa miséria moral, miséria de si mesmo, falta de Deus. Agora, quais são as trincheiras para salvaguardar o ser humano, a raça humana? A família e a própria igreja. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou dizendo denominações, mas eu estou me referindo ao organismo vivo de Cristo aqui na Terra. Pessoas do bem, conectadas a Deus, talvez até diferentes religiões, mas que estão hermanadas no mesmo sentimento, mesmo propósito de vida, caminhando em direção a Deus. Isso para mim se chama esperança, porque esperança não é cruzar os braços e ficar esperando as coisas acontecerem, mas caminhar em direção àquilo que Deus tem proposto para nós. Agora, por que o mal se levanta contra a família e contra a igreja? Porque a família, assim como a igreja, a família é uma micro-igreja, enquanto a igreja é uma macro-família. Uma não é sem a outra. É lugar de vida, lugar de princípios, de valores, senso de pertencimento, onde se cultiva o respeito, onde se aprende a perdoar, a compreender. Na verdade, a família é o berço da esperança, assim como a igreja. E a esperança é o que faz o homem sonhar, desperta a vontade de evoluir, de crescer, de mudar. A esperança é o que desperta dentro de cada um o desejo de conquista. Isto chama-se liberdade. E liberdade não condiz com ditadura. Liberdade não é bem vista por aqueles que querem manipular, porque os manipuladores querem te manter refém, alienado, desinformado, destruindo valores, moral, princípios, arrotam falso moralismo, parecem do bem, parece que estão preocupados com o ser humano, mas são hipócritas, porque não praticam o bem. Falar é bonito, falar emociona, mas não pode haver distância entre a nossa fala e as nossas ações. Não pode haver distância entre a nossa pregação e as nossas atitudes. Como diz o pensamento, é até fácil perdoar pecado de pecador, mas pecado de pregador, ou seja, aqueles que falam, como diz a Bíblia, quem muito é dado, muito será cobrado. Então, o mal se agiganta porque o bem se cala. Como dizia Luther King, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Agora, por um outro lado, se você for honesto no meio de pessoas desonestas, vão te perceber, vão te ver, com certeza. Se você usar de gratidão onde há ingratidão, vão te perceber. Se você se mantiver decente no meio de pessoas corruptas, se você for fiel no meio de uma geração infiel, se você for firme e forte no meio de uma geração frouxa, com certeza vão te perceber, você vai fazer a diferença, vão notar você. Se você for digno no meio de uma geração perversa, imoral, se você for decente, cristão, no meio de uma geração pornográfica, se você se comportar como os vencedores se comportam no meio de uma sociedade que se acha derrotada, certamente vão te perceber. Se você se manter fiel, se você se mantiver sonhador no meio de pessoas que não sonham,
Então, certamente vão te perceber. Vão te perceber porque a tua vida fala mais alto do que as tuas próprias palavras. Agora, praticando bem, sendo o próprio bem, desejando o bem, fazendo o bem, então você já está combatendo o mal. Não é porque há pessoas à sua volta que são do mal que você precisa ser do mal também. Não é porque tem trocentos FDPs à sua volta que você precisa ser mais um. Então não seja mais um. Talvez o segredo para ser e fazer a diferença é ser menos um. Abraços e vem na paz. Você acabou de ouvir Entre nós com Gideone. de segunda a sexta, às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Apoio Igreja da Paz, Benjamin Constant, 1370.